Central de Notícias TV. A TV feita por você. Central de Notícias, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o candidato Herxes Dias. Ele é candidato ao governo do Maranhão e participa pela terceira vez de uma eleição no Maranhão. Na primeira vez foi em 2010, ele concorreu como vice-governador na chapa do Marco Silva. Em 2018 ele foi vice-presidente, candidato a vice-presidente da República, e no ano de 2020 ele concorreu à Prefeitura de São Luís. Herxes, bom dia. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos os ouvintes aqui do Central de Notícias. Pois é, você está participando dessa corrida, é uma corrida grande, porque nós temos aí 9 candidatos, né, concorrendo ao cargo de governador. Como é que você está percebendo essa disputa e o seu partido também? Que seu partido quase não aparece nas pesquisas, né? A que você atribui isso e como é que você vê esse cenário de disputa? Então, a princípio eu queria dizer que nós somos um partido internacional. O PSTU é parte da LIT, que é a Liga Internacional dos Trabalhadores, organizada em vários países, porque a gente parte da compreensão de que nós temos um projeto socialista. E, portanto, a luta ela tem que se dar em escala mundial. Essa é a primeira questão que eu queria colocar. Segundo, que a gente está vivendo a pior crise da história do capitalismo desde 1929. Então, o capitalismo mostrou sua total falência, um sistema completamente irracional. Nós produzimos alimento aí para alimentar 2 planetas e tem quase 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo. Então, antes de tudo, a nossa candidatura é para explicar de maneira muito paciente e didática para a classe trabalhadora que é necessário superar essa forma de organização social. O fato do PSTU, por exemplo, a gente não vai ter tempo em televisão. E isso expressa não só uma perseguição ao nosso partido, mas isso tem a ver com o que a gente chama de endurecimento do regime democrático no país. Então, um partido que é legal e não é qualquer. É difícil você legalizar um partido no Brasil. O presidente da República tentou, não conseguiu, com todo o aparato que ele tem. E você não é envolvido em corrupção, etc., e não tem tempo de televisão. Isso é parte de um ataque mais geral ao conjunto da classe trabalhadora. Por exemplo, tem ataque ao direito de greve. Os rodoviários fizeram greve alguns meses atrás. 14 dirigentes teve decretada a sua prisão. Eu sou professor do município, nós tivemos uma greve agora e foi extremamente criminalizada a greve. Então, essa falta de democracia para que a gente possa participar do processo eleitoral, ela é só uma expressão dos ataques mais gerais ao conjunto da classe trabalhadora. Mas quando você fala assim, que tem uma dificuldade de criação do país, de partido, no país nós temos 30 legendas registradas. Então, há um contrassenso nisso aí, né? Apesar de ter essa dificuldade, nós temos uma profusão de partidos, e a gente sabe que o partido não expressa nem a própria sociedade, a própria dicotomia da sociedade entre a disputa do quem manda e quem não manda. Na verdade, se juntar a maioria desses partidos aí, não dá 2, 3, entendeu? Sim. Mas eles conseguem legalizar porque tem muito, mas muito dinheiro. Eu estou falando que mesmo com todo esse aparato, o presidente da República não conseguiu legalizar o partido. Então não é um processo democrático. Você legaliza um partido em Portugal ou na Espanha e você tem no mesmo tempo em relação aos outros partidos, mesmo que você não tenha parlamentar. Mas isso é por quê? Porque tem a ver com o que a gente defende. Você tem um ataque muito brutal à classe trabalhadora. Nós estamos com 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, que é um dos maiores exportadores de alimento. No Maranhão, aproximadamente 60% da população está vivendo abaixo da linha de pobreza. Num estado que aqui seria um privilégio nascer no Maranhão. Aqui tem de tudo. Aqui tem mar, aqui tem rios, vários rios perenes. Você tem a segunda costa marítima do país. Metade dos manguezais estão aqui. O regime pluvial fantástico. E você tem uma população passando fome. Isso é completamente irracional. Por que tiram a gente de participar dos processos? Para que a gente não possa falar isso. Por exemplo, praticamente a mídia toda do Maranhão está dominada pelo agronegócio. O agro é pop. Tem imprensa aí que tem boletim do agro. O agro é um dos principais responsáveis por trabalho escravo e por fome no Maranhão. Nós estamos aí exportando soja, farelo de soja, cana-de-açúcar, fertilizante, enquanto a população do Maranhão está passando fome. E a comida que chega às mesas dos maranhenses e dos brasileiros de maneira geral é a agricultura familiar. E os caras que vêm do agronegócio, esses empresários, eles não trazem terra debaixo do sovaco. Eles têm que tomar de alguém. Tem uma guerra instalada no campo do Brasil e muito particularmente do Maranhão.
O enfrentamento disso não passaria por uma proposta de política pública e até num plano de governo que viesse justamente atacar isso? Qual o aspecto que você destaca do seu plano de governo para fazer esse combate? Em primeiro lugar, olha só, nós não vamos ser hipócritas, entendeu? Nós temos que tomar medidas drásticas para resolver o problema da classe trabalhadora do Maranhão. Primeira coisa, nacionalizar as terras. Porque parte da terra, do campo do Brasil e do Maranhão, não pertence aos maranhenses. Segundo elemento, reforma agrária sob controle dos trabalhadores. Terceiro, dos 3 setores da economia do Brasil e do Maranhão, o agronegócio é o que mais tem benefícios do Estado e que o menos dá retorno do ponto de vista do emprego, do salário, etc. Nós vamos expropriar o agronegócio. Expropriar o agronegócio, fazer a reforma agrária, acabar com a farra de isenção de impostos e parte dessa verba destinar, sobretudo, à agricultura familiar. Então não dá uma concentração. Você tem aqui o Grupo Mateus aqui do Maranhão, 2%. O cara tem uma fortuna de 20 bilhões de reais, está entre os 10 mais ricos do Brasil, e a população aqui passando fome, o cara é um distribuidor de alimentos. Esses grupos, na nossa opinião, eles têm que ser expropriados. Restes, agora você tem com essa proposta, por exemplo, essa proposta da terra e de enfrentamento ao agronegócio, que responde por uma parte do PIB, que até quando se fala de agronegócio, hoje se fala que eles sustentaram o PIB. E você não encontra eco dessas suas propostas em entidades, por exemplo, como a FETAEMA? Por que a FETAEMA não apoia vocês com essa proposta? Apoia um candidato que justamente representa o sistema? Então, a gente gostaria de conversar com todas essas organizações. Nós temos uma relação muito boa com o Moquibon, que é o principal movimento quilombola do Maranhão e talvez um dos principais do Brasil. Tem alguns quadros, inclusive tem candidatos que estão saindo pelo PSTU. Não é um movimento de conjunto que apoia o PSTU. Nós temos uma boa relação com fóruns e redes, que também é um movimento muito importante, o movimento camponês aqui do Maranhão. Agora, infelizmente, sim, tem organizações que estão ligadas aos outros candidatos, que esses candidatos, na sua essência, eles representam o agronegócio. Eu vi a entrevista hoje do Simplício Araújo, o cara que era secretário da Indústria e do Comércio, disse que a principal proposta dele é justamente fazer com que os trabalhadores tenham carteira assinada. Ele não fez isso no governo dele. Sabe, assim, você tem que ter estômago para participar de um processo eleitoral desse. Aí você tem o Everton Rocha, que fala, olha, eu quero o apoio de Ciro Gomes, que é do meu partido, do Lula, que é um grande amigo meu, e de Bolsonaro, porque eu tenho um vice que é do Bolsonaro. Sabe, assim, é um negócio hipócrita deles. Aí você tem o Brandão, sabe, que estava com a oligarquia Sarney, aí foi pro grupo do Dino, o Dino com a política dizer, é para derrotar a oligarquia Sarney, agora estão todo mundo junto, e o Dino se apresenta como o principal antibolsonarista do Brasil, e tinha um vice que era do Republicanos, que era o partido dos filhos do Bolsonaro. E o Maranhão é um dos estados em que existe uma das maiores resistências em relação ao Bolsonaro. A desaprovação dele. E quem pode levar bolsonarista para o governo agora é essa dita esquerda que está aí. O Brandão tem relação com o bolsonarismo, o Everton Rocha tem relação com o bolsonarismo, e tem o Laércio Bonfim, que é um oportunista, que é o seguinte... Lula se elegeu em 2002, em 2003 ele se filiou no PT. O Jackson se elegeu, no ano seguinte ele se filiou ao PDT. O Bolsonaro foi eleito em 2018, em 2019 ele se filiou ao PL, que é o partido do Bolsonaro. É um oportunista, tem que ter muito estômago para segurar esses candidatos. Nesse momento em que a democracia está na pauta, porque a gente vê que tem até tem a Carta da Democracia e tem um movimento de apoio à democracia. Como é que o PSTU vai se colocar? Ele vai se colocar avesso a isso ou ele vai se colocar alienado sobre esse processo? Nós estamos chamando os atos. Nós fomos uma das primeiras organizações a chamar o Fora Bolsonaro nesse país. E atenção, nós não defendemos essa democracia que está aí. Que essa democracia que é responsável pelo genocídio negro, pelo feminicídio, pela pobreza, etc. Nós defendemos as liberdades democráticas que foi conquista da classe trabalhadora, que é o direito à organização, que é o direito à liberdade de expressão, direito à liberdade de organização. E o Bolsonaro ainda não deu um golpe porque ele não encontrou as condições para isso. Então, o projeto dele é de um golpe. Mas por que de um golpe? Porque o projeto que eles têm para o Brasil é o que nós chamamos de recolonização. O Brasil está sendo recolonizado. O Brasil era um dos países mais industrializados na década de 80 e agora é um país exportador de commodities. Para recolonizar o país, você tem que semi-escravizar a classe trabalhadora. Para semi-escravizar a classe trabalhadora, você tem que pôr uma ditadura militar para evitar que ela resista. Então, o projeto dele é de golpe. E
Parte das esquerdas... Ele tem, então, o apoio da elite brasileira? Parte da elite brasileira. Uma parte, inclusive esse setor mais reacionário, do agronegócio, etc., defende isso, mas não tem ainda as condições. O que nós estamos discutindo com urgência? É necessário que a classe trabalhadora defenda a sua auto-organização e autodefesa. Você não enfrenta a golpista com flores, com eleição. Eleição não derrota a ultradireita. A ultradireita se derrota com autodefesa, com organização. A classe trabalhadora tem que estar muito consciente disso, sobretudo a classe operária. Você fala também em armamento? Seria uma questão de armamento também? Os caras estão se armando através dos clubes de tiro. A classe operária tem que... Nós estamos defendendo o seguinte, a classe operária tem que defender a sua autodefesa. Se o grupo de lá está armado, a classe operária tem o direito de se armar. Como é que os trabalhadores têm o direito de... Nós estamos falando de organizar isso de maneira coletiva, porque não somos nós que estamos falando que eles querem dar um golpe. Eles falam isso todo santo dia. Bolsonaro já disse, vai ser o último dia que nós vamos colocar o exército na rua, agora, no 7 de setembro. Mas tem um dia 11 antes, né? Tem um dia 11. O que aconteceu no Capitólio, nos Estados Unidos, com o Trump? Os grupos ligados a Trump eram muito menos armados do que os grupos ligados a Bolsonaro, que cúpula das Forças Armadas, parte da PM e os grupos milicianos. E o que eles fizeram com o Capitólio depois da derrota do Trump? Invadiram o Capitólio. O Brasil pode acontecer um segundo Capitólio, ou não. Mas se existe uma tendência, você tem que se preparar para ela. E não é se preparar só como as outras organizações estão falando. É votar, derrotar Bolsonaro nas eleições. Derrotaram o Trump e eles invadiram o Capitólio. O que você acha que está faltando para que a classe trabalhadora tenha uma identidade e se represente pelo PSTU? Olha, nós achamos que o seguinte, que falta organização. A gente se propõe a isso, nós somos uma organização pequena. Não é falta de luta, não. A classe trabalhadora luta muito. O PSTU é conhecido o partido da luta, só luta muda a vida. De fato, para mudar a vida tem que lutar, né? Mas não é só isso. Essa frase ela é incompleta, tá? Porque muitas das vezes a classe trabalhadora luta, derruba inclusive o governo, depois da situação, olha o Sri Lanka, o que está acontecendo no Sri Lanka. Então, a capacidade, a indignação da classe trabalhadora é muito grande. Nós achamos que é necessário que esteja organizada e um programa que possa libertar a classe trabalhadora. Nós não podemos ter um país com 315 bilionários, dentre estes o Mateus, e a nossa população está passando fome. Não é uma questão de idealismo da nossa parte. Muito pelo contrário, utopiar, o PSTU é utópico. Utópico é dizer que você vai resolver o problema da classe trabalhadora por dentro do capitalismo. São 500 anos, 380 anos de escravização do meu povo. Abolição sem reparações, independência sem abolição. 2 guerras mundiais, nazismo, fascismo. Se esse modelo de organização não for superado, eles podem levar a humanidade à extinção. Não são só os marxistas que estão falando isso. Estudiosos liberais sérios dizem, se o ritmo da economia mundial for esse, o planeta está ameaçado. Nós temos mais de 300 mil anos na Terra, ser humano, Homo sapiens. Certo? O capitalismo tem 500 anos. 500 anos é um lapso de tempo na história. Em apenas 500 anos, o capitalismo está colocando a humanidade em perigo. E esse sistema ele precisa ser superado. Qual e aí seria, a classe então, trabalhadora... o tema central de sua campanha? O que é que você vai trabalhar? Qual será o lema de sua campanha? O principal é que, primeiro, que tem que se expropriar esses 315 bilionários. A gente está falando a nível de Brasil, que nós temos a candidata a Vera, e a Raquel Tremembé, que é uma indígena, inclusive maranhense, que é a vice dela. Certo? Nós estamos defendendo isso. Como que a gente vai fazer isso? Através dos conselhos populares. O que é os conselhos populares? É que a população possa decidir os rumos do país. Nós não vamos submeter o nosso governo à Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa tem que estar submetida aos conselhos populares. Nós vamos defender que nenhum deputado, nenhum parlamentar possa receber um salário acima de um salário médio de um funcionário público, de um professor ou de um operário da construção civil. E não é da boca para fora, não. Nós elegemos um vereador no Pará, que foi o Kleber, que inclusive é maranhense, e ele viveu todo o mandato dele com o salário dele de operário, salário médio de operário, porque não pode. Aqui é 25 mil reais. Nós defendemos a revogabilidade dos mandatos. Se o camarada prometeu, não cumpriu, a população tem o direito de revogar o mandato dele. Mas isso tem de passar por uma legislação, né? Eu sou funcionário público, sou professor. Tem lá todo o estatuto. Se eu não cumpro com aquilo, eu posso ser exonerado. Por que político pode prometer, depois fica meia dúzia resolvendo os problemas de 7 milhões de pessoas e fica por isso mesmo, e você vai ter que esperar mais 4 anos. Nós defendemos a revogabilidade dos mandatos, conselhos populares, reforma agrária,
suspensão do pagamento da dívida pública do Maranhão. O governo do Maranhão já gastou 900 milhões de reais com dívida pública. Eu não sei, você não sabe, ninguém aqui sabe como é que foi feita essa dívida pública. Ela se acumula com o tempo. Vai se acumulando, e aí vem a lei de responsabilidade fiscal, que na verdade é de irresponsabilidade fiscal, que impede que você gaste mais de 50% com serviços públicos. Aí vem o Simplício Araújo hoje dizer na Mirante que o grande problema aqui é que os serviços públicos é um entrave ao desenvolvimento do Estado, sendo que o governo do Estado gasta 33% do seu orçamento com serviços públicos, num dos estados que tem um dos piores serviços públicos do país. Então a gente acha que isso tem que mudar. Não somos nós que vamos mudar, a gente acha que é a classe trabalhadora organizada a partir dos conselhos populares. Obrigado, Estes. Obrigado por estar com a gente aqui. Eu que agradeço muito, muito. Obrigado, Central de Notícias, São Luís, Henrique Borges.